Amor e sexualidade, amor e sexualidade, amor e sexualidade, amor e sexualidade. Capítulo, estudo de Joana de Ângeles, capítulo, não lembro, capítulo 42. O título é Amor e Vida. Lembrando, queridos, que nós não fazemos a leitura na íntegra do capítulo, mas retiramos somente passagens. Gostaríamos de ter aqui bastante tempo para falar mais, né? Às vezes eu falo assim, nossa, é tanta coisa para falar, mas não dá para falar sobre tudo. Vamos mais uma vez hoje tentarmos nos conhecer um pouco mais e as nossas próprias fragilidades em relação aos afetos que nós temos ou que nós atraímos para nós. No turbilhão das paixões humanas, o amor torna-se meta preciosa a se conquistar a qualquer preço, em razão da sua magia invulgar, como se fosse mercadoria de fácil aquisição nas manobras da astúcia e da ardileza dos mais hábeis. Este amor de ansiedade certamente é transferência de conflito interior que busca a realização noutrem, no outro, incapaz que se sente de conseguir a autorrealização. Apresenta-se como um anelo de expansão em direção a outra pessoa, sem conseguir, sem haver conseguido lenificar-se, autoamar-se. Então nós já vemos que Joana, ela já inicia como sempre, né? Com muito carinho, ela já começa slap, 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 né? Porque ela já começa a falar o quê? Amor de ansiedade, ou seja, quando a pessoa ela quer porque quer de qualquer forma amar alguém ou ser amado por alguém. É um amor de ansiedade, é o que ela diz. Certamente é transferência de conflito interior. Ou seja, se você está na ânsia de achar alguém, de ter alguém, aquela coisa, ânsia de ansiedade mesmo, transferência de conflito interior que busca a realização no outro. Ou seja, você está buscando no outro algo que, na verdade, você primeiro precisa verificar dentro de você mesmo. Como eu sempre digo, para você atrair uma relação afetiva saudável, você precisa fazer uma busca de autoconhecimento em você mesmo para você estar atento ao que você busca, se o que você está buscando no outro não é uma questão equivocada. E se você, nesta ânsia, está aceitando qualquer forma de atenção, muitas vezes a famosa atenção negativa em relação a você. Mais na frente, ela vai falar sobre os três aspectos do amor físico. Um dos três aspectos do amor físico. Ela vai falar sobre os três aspectos do amor físico. Ela vai falar que o primeiro sentimento diz respeito ao amor físico, sensual, apressado, que deseja solucionar o desejo. É uma forma de expressá-lo, mas que amadurece somente no segundo estágio, quando é mental. Então, ela vai dizer que o primeiro estágio do amor é o amor físico, é da sensualidade, que quer solucionar um desejo. Ou seja, aí no caso ela está falando realmente das questões físicas mesmo, carnais. É uma forma de expressar o amor, mas que vai amadurecer esse amor no segundo estágio. Ela está falando sobre os três níveis do amor. No segundo estágio, quando é mental, em imenso anseio de expansão, para finalmente então culminar no terceiro estágio do amor, culminar no espiritual, em entrega mais profunda, em conexão transcendental, quando é possível fundir sentimentos e desejos nas aspirações do melhor, do belo, da realização superior. Aí ela vai agora explicar um pouquinho mais sobre essas três fases do amor, o físico, mental e o espiritual. No seu primeiro estágio, o amor físico, a ansiedade tira-lhe a beleza e esvazia-lhe o conteúdo profundo responsável pelo intercâmbio das emoções, tornando-se frustrante, porque o outro, o ambicionado, ou seja, a pessoa que você quer, também é portador de igual vazio existencial, esperando ser preenchido em suas carências, especialmente da afetividade. Queridos, nós sempre dizemos isso. As pessoas se atraem pelas outras por variadas questões. Pode ser o amor verdadeiro, uma paixão como fogo que do jeito que vem vai embora. Pode ser uma carência afetiva, uma carência sexual,
Então, precisamos estar atentos aos sinais, ao que nós estamos buscando. Como Jung dizia, a mente mente. A mente, ela está nos enganando sempre porque ela quer a busca daquela ânsia de ter os seus desejos satisfeitos naquele momento. Então vamos estar atentos. Vamos estar atentos se você realmente está apaixonado, está apaixonada por alguém ou o que você possui é uma carência afetiva, uma carência sexual há muito, estando distante do toque, do contato físico de um companheiro, de uma companheira. Então, às vezes você pode confundir. Ela vai chamar a nossa atenção aqui. E quando você faz isso, o outro pode estar também na mesma condição. Ou seja, o ambicionado, aquele que você busca, também é portador de igual vazio existencial. É aquele primeira questão do amor físico, quando você quer que o outro te complete de alguma forma. E aí você vai se frustrar, não vai ter jeito. Queridos, ninguém pode me completar. Esse é o ponto. Então é por isso que primeiro nós temos que buscar quais são os reais anseios da nossa alma para aí sim ir em busca dessa relação afetiva mais saudável. E aí continua. E se por acaso encontram-se e unem-se, logo passadas as sensações das necessidades de carícia, ou seja, no momento inicial não era exatamente um afeto, um verdadeiro amor, como podemos dizer, mas sim uma carência afetiva, uma carência sexual. E ela diz: se por acaso encontram-se e unem-se logo passadas as sensações das necessidades de carícia, ou seja, você esteve com aquela pessoa, acabou, você não está mais carente. Você não está mais carente do toque, do afeto, do sexo. Passou aquele momento, pronto, aquela sua carência já foi suprida. É igual quando você tem fome. Você tem fome, come. Comeu, passou a fome. É sobre isso que ela está falando. Passadas as sensações das necessidades de carícia, advém o tédio, a indiferença e o anseio para o encontro de novo. Joana falando sobre a alma gêmea. Não vamos adentrar aqui, já está. A semana passada falamos exaustivamente sobre isso numa live, a semana retrasada, eu já postei aqui, né? Para o encontro com a alma gêmea, elevada e nobre, embora se reconheça sem os mesmos requisitos que espera encontrar fora. Queridos, a nossa alma gêmea, alma irmã, alma afim, que essa seja a sua busca na sua vida. Na busca por um parceiro, por uma parceira, por um companheiro, por uma companheira de existência, que a sua busca seja sobre isso. Que você esteja em busca da sua alma gêmea, da sua alma afim, da sua alma irmã. Por favor, não se deixe levar pela, pelas suas próprias fragilidades e carências. Rossandro Klinge, uma vez, no ano passado, em abril do ano passado, ele esteve aqui em Brasília, no Congresso Espírita de Brasília, né? E no meio da palestra ele falou assim: olha, se você está carente, compra um ursinho de pelúcia e resolve esse seu problema de uma vez por todas. E é verdade, né? Nós somos seres humanos, nós necessitamos desse contato. Eu acho que a live dessa segunda-feira, inclusive, eu acho que a gente falou alguma coisa sobre isso, né? Eu não lembro. Eu falo tanta coisa em tanto lugar que eu não lembro, mas acho que a live de segunda-feira a gente falou um pouco sobre isso. Então a gente tem que estar atento. Se você às vezes está carente, você está muito tempo sem um namorado, sem uma namorada, às vezes alguém está afim de você, alguém te chama para sair e você às vezes não representa aquele teu anseio, mas você vai. Não tem problema aí, claro que não, vá conhecer, mas esteja atento se aquilo é um anseio do seu corpo, da sua carência, ou aquela pessoa ela está representando aquilo que a sua alma idealiza para estar com você. Então, meu conselho, aguarde, busque, mas antes de mais nada, se auto-ame para permitir que essa alma gêmea, essa alma afim, essa alma irmã possa estar com você. Lembrando que muitas vezes, caso você advenha de um outro relacionamento, por favor, vivencie o seu luto. Existem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Terminou o relacionamento hoje, levou fora da vida. Daqui a 3 dias
já está dando em cima de outra pessoa, já está querendo ficar com outra pessoa. E existe muito mais do que a gente imagina. Pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Representa uma carência afetiva. Ou seja, a pessoa ela é carente de afeto, de contato humano. Mas não por isso significa que seja amor. Então vamos estar atentos, né? Ah, nós podemos direcionar essa carência, essa energia da carência para outras questões. Existem pessoas que compram, que passam a ter cachorro, passam a ter gato, passam a ter uma vivência social, trabalhos voluntários, na academia, seja onde for, elas passam então a buscar direcionar essa energia para um contato, seja com bichinhos em casa ou com as pessoas ao seu redor. Muitas vezes a pessoa fazendo isso, ela tendo essa força de se autodominar, ela está permitindo que ela esteja mais atenta aos sinais da vida e assim sim atraindo, buscando atrair para si a verdadeira alma gêmea, alma irmã e alma afim. Estejamos atentos a essas questões, queridos. Ela volta agora. Primeiro falamos sobre a primeira fase, que é a questão física. Agora vamos para a questão mental. Na segunda fase, que é a parte mental, existe algum amadurecimento, porque, mesmo trazendo o desejo sexual em forte pressão, o que é natural, alarga-se em volta, ampliando os sentimentos de compreensão e de respeito em que se firma. E ela continua. Somente quando se alcança o terceiro nível, o espiritual, aquele de natureza espiritual, é que se dá conta da sua complexidade na condição de mensagem de vida, mas de vida abundante, conforme anunciou Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mais se preocupa neste momento em dar e doar-se do que em receber e se enriquecer. Ou seja, quem ama, doa. Porque a gente aprende que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Desvios de conduta emocional, conceituações equivocadas ao longo do tempo, fizeram do amor, que deve viger entre as criaturas, um tormento, ao invés de uma bênção. Aí mais à frente ela diz: ciúme, desconfiança, insegurança instalam-se no relacionamento, avançando para os atritos, o desrespeito emocional, culminando nas agressões de natureza diversa. Nossa querida Dani falou há pouco sobre a violência psicológica. A violência psicológica, sem dúvida, toda violência ela atinge o psicológico, mas a violência psicológica por si só ela também existe. Então, por exemplo, se uma mulher ela é agredida fisicamente, isso é óbvio que terá uma repercussão na sua psique, na sua parte psicológica. Então, se ela é agredida sexualmente, é na parte física, mas é óbvio que na parte psicológica aquele trauma vai se fazer, certo? Porque, por exemplo, se um homem bate numa mulher, o rosto desaparece, mas na alma fica gravado. Então, sempre será atingido a parte psicológica. Mas existe também aquela questão que é só a violência psicológica. Estejamos atentos a isso, estejamos atentos. Ameaças sem razão de ser, humilhações, desprezo, atitudes de menos-valia, ou seja, colocar a mulher, dar menos valor à mulher, mostrar que ela não tem valor, tudo isso, sim, é uma violência psicológica. Aos homens que aqui estão de plantão, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, está na hora, né, de todos nós levantarmos essa bandeira. Não tem nada a ver com feminismo, tem a ver com humanidade. Tem a ver com humanidade. Então, nós homens precisamos sim levantar essa bandeira e defender as mulheres, porque já passou da hora das mulheres conquistarem o direito que elas possuem de ocuparem os mesmos lugares que os homens na sociedade e na família como um todo. Então, aos homens que aqui estão presentes, vamos nos atentar para essas questões. E quem sabe sejamos nós a chamarmos a atenção de um amigo quando a gente vê que ele trata mal a mulher em atitudes machistas, retrógradas, de séculos atrás, que não poderia de forma alguma estar vivenciando hoje. Sejamos nós e falamos assim: velho, é sério que você está tratando ela desse jeito? Cara, me desculpa, mas você precisa de terapia. Ou quem sabe até mesmo de um psiquiatra.
Sejamos nós a buscarmos a conscientização. A gente precisa entender uma coisa, gente. Não basta a gente não fazer o mal, a gente tem que levar o bem, ok? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, tem 7, se eu não me engano. Se eu não me engano, capítulo 15 tem 7. Não é o capítulo 17, tem 10. Se eu não me engano, capítulo 15 tem 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta, vamos lá ver? Não basta não fazer o mal. É necessário uma virtude no bem. Vamos ver se é item 7, para caso alguém queira buscar depois, não busque no lugar errado. Vamos ver capítulo 15. Não, capítulo 15, item 10. Capítulo 15, item 10, mensagem de Paulo. Não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Então, sejamos ativos em defender as mulheres que, infelizmente, ainda são submetidas a questões totalmente ultrapassadas. Joana, então, volta a falar sobre o amor. Eu fui tão rápido querendo. Achei que não ia dar tempo de falar sobre todo o capítulo, eu corri, mas ainda tem bastante coisa para falar. Joana fala sobre amor. Gente, vamos prestar atenção no que Joana vai falar agora. Olha só. O amor acalma, ampara, dá segurança, alegria de viver, sem fazer qualquer tipo de exigência. Olha o que ela fala agora, gente. Quando gera desconforto e ansiedade, não atingiu o significado de que se reveste. Expressa paixão física de efêmera duração. Capricho e anseio turbulento da emotividade. Eu tô rindo de mim mesmo agora, lendo isso agora que eu tô vendo que tô rindo de mim mesmo. Vou até ler de novo, gente. Ah, quando gera desconforto e ansiedade, não atingiu o significado de que se reveste. Expressa paixão física de efêmera duração. Capricho e anseio turbulento da emotividade. Mecanismo de fuga da realidade, transferindo as angústias para a busca de que outrem lhe solucione os problemas. Eu estou rindo porque isso já aconteceu comigo. Não eu fazendo com outro, mas outro fazendo comigo. Eu tinha lido isso antes, mas não tinha me dado conta que a mágica serviu certinho. Que eu já vi isso ocorrendo comigo. É exatamente isso. Paixão física de efêmera duração, né? Enfim, vamos passar adiante, que é melhor, né? É... Quando se ama, todo o processo psicológico desencadeia-se no organismo, produzindo equivalentes consequências fisiológicas. Saúde e enfermidade, além das psicogêneses kármicas, têm no amor ou na sua ausência, ou na sua alucinação em forma de ódio, fatores preponderantes que os desencadeiam. Mas vamos voltar lá para cima, eu acabei rindo de mim mesmo e acabamos não vendo essa questão. Olha só, gente. O amor acalma, ampara, dá segurança e alegria de viver. E aí depois ela vai falar que quando não ocorre isso, não é amor, pessoal. Paixão física de efêmera duração. Você vai lá, usa, abusa e depois joga fora. É só uma brincadeira, uma forma de dizer, para a gente desanuviar aqui um pouco. Uma expressão. Ai, meu Deus. Como se eu fosse alguma criança que. Enfim, deixa pra lá. Expressa paixão física de efêmera duração. Capricho e anseio turbulento da emotividade. Mecanismo de fuga da realidade. Transferindo as angústias para a busca de que outro lhe solucione os problemas. É porque a verdade é que uma vez já aconteceu isso comigo, né? Já que eu estou rindo tantas vezes, as pessoas estão falando, tá, ele está rindo do quê? Parece um bobo alegre. Não, porque já aconteceu isso comigo. Uma pessoa veio, enfim, ela estava exatamente nesse processo, né? Ela acreditou firmemente que era amor, mas que na verdade era uma paixão física de efêmera duração, capricho e anseio turbulento da emotividade, ou seja, da falta da maturidade das emoções humanas, o mecanismo de fuga da realidade, transferindo as angústias para outro, sem dúvida alguma.
E, e é normal, tá? Lembrando que tudo que a gente está falando sobre carência afetiva, carência sexual, isso aqui, gente, bem-vindos ao planeta Terra. Isso é normal de acontecer. Porque nós, seres humanos, como eu sempre digo, nós, seres humanos, queridos, nós somos frágeis. E a gente acha que é amor, a pessoa acredita que é amor, e ela diz que você é o amor da vida dela, que você é uma gêmea, que vocês, as últimas 10 reencarnações, vocês já viveram juntos. Passa alguns meses, ela fala: Nossa, não é que não era isso? Foi mal aí, tô indo. E tá tudo bem. A gente precisa entender que a pessoa, muitas vezes, ela acredita firmemente que você é o amor da vida dela. E logo a seguir, depois de um tempo, quando essas carências elas são supridas, ela vê que não. E está tudo certo. É normal que o ser humano, então, ele fique com raiva, né? Os seres humanos, eu ia falar vocês, seres humanos, mas os seres humanos como um todo, é normal que a pessoa sinta raiva ou tristeza, seja qual for a emoção humana. Ódio é uma emoção adoecida, ok? Mas raiva é normal. Todo ser humano sente raiva, assim como ele sente raiva, assim como ele. Qual é o contrário de raiva? Eu não sei. Mas assim como ele fica alegre, ele também fica triste. Então, é normal ficar triste ou ter raiva, são emoções humanas. Como sempre eu digo, aceite a sua humanidade, ok? E muitas vezes a pessoa ela se envolve com você, como eu sempre digo, né? Você vai se envolver com a pessoa, você está nível 10, você ama, está apaixonado pela pessoa. E a pessoa ela também acredita. Só que com o tempo você continua aqui nível 10, foi para nível 20. E a pessoa ela foi vendo que ela só queria contato físico, sexo durante algum tempo, supriu a carência dela, matou a curiosidade em relação àquela pessoa e ocorre sim, infelizmente, é como eu sempre digo. As pessoas, elas não fazem isso porque elas são mau caráter. Às vezes sim, algumas delas são, né? Às vezes, né, quer sair só com uma mulher ou com um cara uma vez, ver como é que é na cama e depois tchau, e um dia desse a gente se fala. Mas muitas pessoas não, elas são pessoas do bem, elas só estão confusas nos sentimentos, nas emoções, nas sensações que elas estão sentindo. Então, às vezes ela está muito tempo sozinha, ela confunde aquela carência, seja de afeto, seja de sexo, com amor. E ela acredita que aquela pessoa, às vezes ela idealiza uma pessoa e ela acredita que seja. E daqui a pouco ela vai ver que não é. E a gente tem que, a despeito de algumas pessoas sentirem raiva, ou ficarem magoados, ficar magoada, tristeza, mas eu tenho que entender. Se a pessoa ela agiu com você, ela pode simplesmente chegar e falar: Poxa, eu vou fazer uma live ainda sobre términos de relacionamentos afetivos. A maioria das pessoas não sabe terminar um relacionamento afetivo, é impressionante isso. Eu ainda vou fazer uma live sobre isso. Eu já tenho umas 10 lives na minha lista, né? Essa é mais uma. Mas muitas vezes as pessoas, elas, elas não sabem como terminar. E elas pensam assim: gente, eu achei que eu amava, eu não amo. E agora, ele e ela tá super, mega, hiper apaixonado, comprando aliança e tal, e eu não tô. Como é que eu faço para terminar? Complicado, né? Então você tá ali e o outro está fazendo planos, né? Ai, vamos, daqui a algum tempo a gente vai, vamos alugar um AP e a gente vai noivar e aí a gente vai casar e a outra pessoa com aquele sorriso amarelo nela, porque ela já queria ter terminado ontem, mas ela tá hoje com ele ou com ela e ela já queria terminar e o outro ali tá naquele sonho ainda. Queridos, por mais que doa, nesse sentido, honestidade, franqueza, amorosidade, né? Entendendo que o outro vai se frustrar, vai se decepcionar, pode ficar com raiva, vai te magoar, vai te bloquear, seja lá o que for que vai fazer, é uma emoção humana, não tem problema. E você vai se sentir mal também por estar fazendo isso com outro, mas por favor, não deixe outro de molho, não em banho-maria. Tipo, ai, não estou com coragem para terminar, eu já sei o que, que eu quero, a gente está junto há 2, 3 meses, ele já está falando em casamento, eu já estou olhando para outro cara ali, para outra mulher na academia, mas eu não estou conseguindo terminar porque eu tenho pena. Faça isso não, eu sei que é difícil. Mas seja sincero. E é óbvio que isso a gente está falando de como ela está falando, né? São questões rápidas, né? Você conhecer uma pessoa. Ela não está falando aqui, eu estou casado há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, e de repente. Não. Lembrando que relacionamentos longos, realmente, para terminar, é um processo. Né? É algo que vem sendo construído o término. Não é você dorme hoje, amanhã acorda e fala assim, gente, quero me separar, tchau, tô indo embora. Não é assim, é um processo. Mas aqui ela não está falando sobre relacionamentos que já são de longa data, ela está falando de pessoas que se conhecem, saem,
transam e depois e as duas acho que estão tremendamente apaixonadas, mas que com o tempo uma delas vê que não é paixão, não é amor, era carência. Então, isso ocorre, infelizmente, somos seres frágeis. Voltando então a ela. Então ela vai falar sobre as enfermidades que podem ser geradas por causa dessas questões da afetividade mal vivenciada. Alergias, enfermidades do trato digestivo, problemas respiratórios e alguns tipos de neoplasias malignas radicam-se no sentimento do amor ausente, na indiferença do amor desvairado, amor desequilibrado, no ressentimento injustificável, no amor perverso em forma de vingança. Então ela está querendo aqui mostrando formas que são desequilibradas. E essas formas de se gostar de alguém, eu não vou nem usar agora a palavra amar, de se gostar de alguém, pode gerar diversos tipos de enfermidades. Lembrando que ela aqui falou de alguma questão aqui de ressentimento. Lembrando que a ciência já comprovou, porque ela falou aqui sobre neoplasias malignas, lembrando que a ciência já comprovou que nas mulheres, grande parte, grande não é todos, não é uma regra, mas grande parte do câncer de mama das mulheres, foi feito um estudo, eu creio que a maioria das pessoas podem buscar no Google, que está disponível, ah, é devido a ressentimento, mágoa, rancor. Ressentimento, mágoa, rancor na área do plexo cardíaco do nosso coração. Nas mulheres provoca o câncer de mama. Por isso que eu sempre digo, no futuro, antigamente, quando a pessoa tinha depressão, ela ia no psiquiatra e tomava remédio. Passou o tempo, aí depois a pessoa começou a ir no psiquiatra e também no terapeuta. E hoje em dia, psiquiatria, ou seja, química, o terapeuta e o tratamento espiritual. Em breve, todas as doenças serão tratadas assim. Distúrbios alimentares, você se alimenta, se alimenta, se alimenta é comer compulsivamente. Você está tentando preencher o seu vazio existencial. Você não precisa primeiro de uma nutricionista, você precisa de uma terapeuta, um terapeuta, para a partir daí, junto com a nutricionista, você entender o teu vazio existencial e simplesmente você entende que você não precisa preencher o seu vazio existencial com comida. Ah, eu já me perdi o que eu ia falar antes. Então aqui ela vai falar, por isso que eu falo assim, muitas formas de câncer, não adianta mais só tratar o câncer, queridos, porque ele pode voltar. Porque muitas vezes a gênese do câncer está no emocional. Se você não trabalha o emocional, a sua alma permanece adoecida. Você pode ter curado o corpo, mas a alma permanece adoecida. Ou seja, o que causou o primeiro câncer continua adoecido, é a tua alma. Você está tratando a consequência, o teu corpo físico. Então, muitas formas de câncer, eu tenho certeza que no futuro, eu não sei como está hoje, eu não participo dessa área, mas com certeza no futuro, em determinados tipos de câncer, ele vai falar: minha irmã, meu irmão, faça uma terapia também, para você entender onde está a gênese emocional dessa doença que somatizou no seu corpo. E agora, de tudo que a gente leu, talvez agora, não, tudo é importante, né? Mas essa parte aqui eu até marquei com asterisco. Gente, olha o que ela vai falar. Eu falo isso sempre. Vamos lá. Quem me segue sabe, é a famosa da garrafa, a história da garrafa azul, ok? É uma garrafa azul. Não adianta você comprar uma garrafa azul acreditando que um dia ela vai virar abóbora e um dia cobrar dela. Puxa, você não virou uma garrafa abóbora. E a garrafa, se puder falar, ela vai falar assim: qual a parte que eu era azul que você não viu quando você me comprou? Vamos ver o que Joana diz. Preste atenção, grava, escreve. É comum a temeridade, olha assim, a temeridade de se acreditar que através do amor pode-se mudar o outro, o ser a quem se ama. E olha o que ela fala agora, em um comportamento psicológico infantil, como se houvesse uma poção mágica para ser aplicado ao paciente que se compraz no vício, na dependência química ou na de qualquer outra natureza. Ficou difícil, né? Eu tô meio surdo. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. É comum, é comum. Gente, é como eu falo, é comum isso. A temeridade de se acreditar
que através do amor pode-se mudar o outro, o ser a quem se ama. E olha o que ela diz agora, em um comportamento psicológico infantil. O bom é que a Joana dizendo, em um comportamento psicológico infantil, como se houvesse uma poção mágica para ser aplicada ao paciente que se compraz no vício, na dependência química ou na de qualquer outra natureza. Ela complementa, ela explica ainda mais. Trata-se de um ledo equívoco, porque se antes da embriaguez dos sentidos não ocorreram as mudanças desejadas, trata-se de um ledo equívoco, porque se antes da embriaguez dos sentidos... Gente, para quem não está entendendo, ela está falando de sexo, tá bom? Às vezes as pessoas não entendem, né? Antes da embriaguez dos sentidos não ocorreram as mudanças desejadas, depois as possibilidades são remotas e perigosas. Perigosas no sentido de reverter a problemática. Olha o que ela fala. Em lamentável contaminação do ingênuo, que acreditou alterar a conduta do outro sem a necessária resistência para lhe suportar o assédio, tombando em suas malhas soezes. Então, como isso ocorre, gente? Não, com o tempo ele muda. Com o tempo ela muda. Não, quando ele casar ele vai mudar. Quando ele terminar a faculdade, quando ele for promovido, quando ele passar no concurso público, quando ele tiver filho, ou ela. Gente, na dúvida, manda um e-mail para Joana, vai que ela te responde. Apesar que ela já está em processo reencarnatório. Hashtag pronto falei aqui em público, em alto e bom som. Ela já está em processo reencarnatório. Nunca tinha falado disso antes, né? Às vezes eu falo demais. Então, olha só, gente. Precisamos entender, é como eu digo. Pode ser que mude para uma cor abóbora essa garrafa? Pode, mas entenda, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, você está comprando uma garrafa azul. Então, pode ser que mude? Pode, mas entenda, ela é uma garrafa azul. Você está comprando uma garrafa azul. Então, se você está adentrando um relacionamento e você está acreditando que com o tempo ele e ela vai mudar por causa do seu amor, por causa do seu afeto, porque na cama é muito bom, porque você tem um bom emprego, porque você é bonito, porque você é bonito, seja lá o que for, por favor, entenda. De novo, qual é o termo que ela usa? Comportamento psicológico infantil, esperando haver uma poção mágica. E o que ela fala agora, no final? Lamentável contaminação do ingênuo que acreditou alterar a conduta do outro. Então ela está falando aqui, comportamento psicológico infantil e ingenuidade. Então, veja, eu não estou dizendo que você que você não deva adentrar essa relação, mas por favor entenda. Se você tentar e não der certo, por favor entenda. Tá aqui, ó. Não existe isso, gente, poção mágica, tá? E é muito claro isso. Como eu sempre digo, gente, nós só mudamos, nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Então, não, ele tem problema com bebida. Se ele não tem essa consciência, ou se ele tem, mas ele não quer mudar, gente, para de ser ingênuo, ter um comportamento psicológico infantil, nos utilizando a terminologia de Joana de Angelis, acreditando que um dia ele vai mudar. Não, ele usa droga, mas eu acho que é porque ele ainda está muito jovem, ela está muito jovem. Com o tempo ele e ela vai mudar. Quer parar? Quer que eu repita de novo? Pela 10ª vez? Comportamento psicológico infantil, ingenuidade? Então, representa o que você quer aquela pessoa, mas tem algo que o alicerce está rachado, porque ela está falando sobre alicerces, ok? Ela não está falando sobre, eu gosto de azul, ele gosta de preto. Não, ela não está falando sobre isso. Ela está falando do alicerce da relação. Conduta moral, conduta espiritual, ok? Valores de vida. É sobre isso que ela está falando. Então, não pense que do dia para a noite a pessoa vai alterar os seus vícios, os seus valores, o seu caráter, que do dia para a noite aquela fragilidade que ele possuía ou ela, do dia para a noite vai modificar. Gente, não é isso.
Todo esse texto, sinceramente, são essas duas últimas questões, que é a questão do adoecimento da alma. E essa última questão que ela fala, para mim, é o mais importante de tudo que a gente leu, para mim. Porque eu vejo as pessoas, elas se enganam. As pessoas se enganam. Não porque ele parece Brad Pitt, não, ela parece a Julia Roberts. Tá, já entendi, mas Mateus capítulo 23, versículo 27, brancos, túmulos caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Por favor, fique atento. Por favor, fique atento. Ai, Jack, mas o corpo daquela mulher. Ai, Jack, mas os olhos daquele homem. Eu já entendi. Calma, respira, respira. Se aquiete, eu já entendi. Eu já entendi que a beleza é um poderoso atrativo. Não, Jack, mas ele é não sei o quê. Ele ganha tanto por mês. Você precisa ver o carro dele. Não, Jack, mas ela tem não sei quantos mil seguidores no Instagram. Nossa, você precisa ver como ela chama atenção ou como ele chama atenção. Cuidado, cuidado. Será que você só está enxergando para o túmulo caiado, que é branco por fora? Na época de Jesus, os túmulos passavam cal no túmulo por fora, né? Era isso que Jesus queria dizer. Passavam cal na parte de fora do túmulo. Na maioria das vezes eram caixas ossuárias, depois de um certo tempo eram caixas ossuárias, mais ou menos desse tamanho assim. E eram pintadas de branco, com cal, mas por dentro, cheios de podridão, ou seja, era carne que estava se putrefazendo dentro. Então, gente, não deixe que a sua carência afetiva, sexual, engane você. Esteja firme nas suas convicções, ok? Esteja firme. Você pode investir sim no relacionamento, mas por favor, não deixe que esse relacionamento se enraize demais, você criando vãs ilusões de que algo no futuro ele e ela possa se modificar. Entenda, você está se enganando. Você está comprando uma garrafa de água azul. Aí depois você vai e reclama. Ah, mas ela não muda, mas ele não muda, mas ele era desse jeito? Era. Ué, não entendi. Comportamento psicológico infantil, ingenuidade, carência. Fique atento. Atraia para você. Queridos, eu sempre digo isso. A vida nossa, estar vivo no mundo de provas e expiações não é tarefa fácil. Independente desta ser a nossa última reencarnação no mundo de provas e expiações. Independente disto, estar vivo mesmo numa transição planetária não é fácil. Por favor, não torne a sua vida mais difícil do que já é. Às vezes, duas, três saídas é o bastante para você estar atento, caso você esteja vigilante, né? Ai, eu estou vigilante para o corpo daquela mulher, para o corpo daquele homem, para os olhos, seja lá o que for, para o carro, seja lá o que for. Não, você não está vigilante para a coisa certa. Então, saia, mas depois de um tempo, por mais que, não, Jack, mas você tem que ver aquele homem na cama, aquela mulher na cama. Eu já entendi, calma, respira. Mas entenda que a sua vida não pode se basear no carro, no sexo, no corpo, nos olhos, sei lá, na cor do cabelo, seja lá o que for. Por favor, entenda. A sua relação tem que estar baseado nos valores espirituais da pessoa, no caráter, nos valores morais. Gente, isso se vê logo. Eu sempre falo isso. Veja não como ele e ela trata você, mas como ele e ela trata ao garçom do restaurante, ao guardador do automóvel, à moça na bilheteria do cinema, ali nas lojas, quando vocês adentram, como ele trata os vendedores, as vendedoras, ela trata. Ali você está vendo como ele trata a mãe, o pai, os irmãos, como ele fala a respeito das pessoas que o cercam. Ali ele está mostrando quem ele verdadeiramente é, pessoal. Eu sei que é triste dizer isso, né? Mas ele, para você, ele botou uma máscara, ele quer te conquistar, certo? Então ele vai tentar mostrar algo que, na maioria das vezes, não é sempre, mas muita, não é. Você vai ver quem é o ser verdadeiro no falar dele sobre tudo, sobre religião, sobre sexualidade, sobre política, sobre família. Aí você vai ver sobre a cor da pessoa. Até hoje nós temos questões de preconceito, que é algo assim que, quando as pessoas me dizem, eu falo assim, gente, eu não acredito. Mas é verdade. Então, aí você já começa a estar atento, né? Aí você já começa a estar atento. É, eu não lembro com quem. Eu falo.
Já está acabando. Eu falo com pessoas horas seguidas, pessoas do planeta inteiro. E eu realmente não lembro quem foi que me falou, eu não faço ideia se essa pessoa estiver aqui. Não se sinta exposta, porque eu não lembro quem foi que me falou isso, mas uma pessoa que me falou que ela estava. A história é mais ou menos assim: ela começou a namorar um rapaz, e o rapaz. Ele tinha um grupo de amigos, um WhatsApp de um grupo de amigos, e que ali eles só postavam questões de mulheres nuas, pornografia, piadas e atitudes machistas. Peraí. E ele, pelo que eu entendi, a namorada dele, ela tinha acesso a isso, ela via ele ali brincando e falando. Gente, cuidado. Século XXI. E me parece, eu não lembro da história, eu realmente não lembro. Me parece que ela foi comentar com ele, e para ele aquilo era o mais normal do mundo. Ele já está dizendo muito claramente: olha, eu sou essa garrafa azul, eu não vou deixar de ser azul, ok? Então, se você me quiser, eu sou desse jeito. Cuidado. Você quer uma garrafa azul ou quer uma garrafa abóbora? Cuidado. Então, eu não lembro sequer o que eu falei, porque eu falo literalmente, eu acho que centenas de pessoas, com centenas de pessoas todas as semanas, então eu não lembro. Então, vamos ficar atento. Peraí, eu comecei a sair com um cara, ou sei lá, tô namorando, e eu vejo que ele tem um grupo com os amigos só para postar pornografia, fala mal das mulheres, questões machistas. Ali ele está mostrando que ele verdadeiramente não é comigo. Ali com os amigos que ele está mostrando que ele é um ser frágil, complexo, com questões sérias a serem tratadas. E você tem que se perguntar se você quer aquele cara. Então, se ele já está falando que. Não, e o pior é que tem cara que fala assim: não, não tem nada demais. Aí você fala assim: oi? Como é que é? Eu estou vendo que vocês estão postando questões desrespeitando mulheres, entendendo o seguinte, pessoal. Entendendo o seguinte: o homem é um ser visual, a mulher é mais um ser emocional. Então, sei lá, um amigo mandar para outro amigo foto, sei lá, de quem que apareceu nua, sei lá onde. Ok, mas você tem um grupo para isso? Não, peraí. Aí você já está num um outro passo. Você falar baixaria, você ter que postar piadas machistas, condutas machistas nesse grupo? Peraí. Não é só brincadeira. Não, não é brincadeira. Perdão a quem acha que é uma brincadeira. Não é. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34, 15, Mateus 12, 36, 12, 34 e 15, 18. A boca fala do que está cheio o coração. Então, eu não estou dizendo com isso. Então, pode haver, vez ou outra, sei lá, eu não sei, tanta coisa que acontece, né? Sei lá, a atriz fulana de tal aparece nua, sei lá onde, aí um amigo manda para outro, tá, ok, isso ocorre, tá? Agora, vocês terem um grupo para isso e vocês fazerem, alimentarem, retroalimentarem essa conduta, peraí, ele já está mostrando que ele é. Então você tem que falar, não, lembrando de novo, que a falta de respeito não é nem a questão de um amigo mandar para outro amigo uma foto de mulher nua, às vezes manda. Eu cansei em casas cansei não, mas espera aí, né? Cansei, como se eu vivesse na casa dos outros. Mas, vez ou outra, amigos falavam assim, amigos não, conhecidos. Sabe fulana, sei lá, alguma atriz, já soube que ela posou nua, soube que ela apareceu nua, sei lá onde, não, eu vou te mandar. Manda, tá bom, ok. Agora, você ter atitude machista, você menosprezar mulheres, você achar que mulheres elas têm um lugar à parte na sociedade. Então, vejam, a gente precisa diferenciar as coisas, tá? Você tem um grupo para isso no WhatsApp. Peraí, qual a parte que você não está entendendo que essa conduta é errada? Qual a parte que você não está entendendo que isso não é legal? Qual é a parte que você não está entendendo que quando você age isso, você está desrespeitando a sua namorada, sua noiva, companheira, esposa, seja lá o que for. É um profundo desrespeito. Profundo desrespeito. Vamos voltar para Joana, porque já acabou o tempo para variar, né? Me detive tanto nessa questão, porque eu fiquei um pouco chocado quando essa moça me mandou isso. Enfim, voltemos. Não te decepciones, se amando não receberes correspondência. É natural que se anele por companhia, por formoso relacionamento. Nada obstante, é necessário que cada qual se prepare para ser o que gostaria de encontrar no outro. Seja o que você gostaria de encontrar no outro. Desse modo,
O amor, isso também é importante que ela fala, desse modo, o amor no seu aspecto físico de sensualidade ou de erotismo, de prazer ou de ocasião, embora as promessas de compensação, transforma-se em fogo fato depois de vivido. Então, veja, ela está dizendo a questão da sexualidade e erotismo, do prazer de ocasião, embora as promessas de compensação transforma-se em fogo fato, ou seja, desaparece. Se amas em plenitude, é compreensível que os equipamentos orgânicos, ou seja, ela de novo está falando sobre a sexualidade, também participem como consequência, não como finalidade essencial. Ela está chamando a atenção. Se amas em plenitude, é compreensível que os equipamentos orgânicos, ela é sutil, né? Interessante, que os equipamentos orgânicos também participem como consequência, não como finalidade essencial. Então, ah, ela está chamando a atenção. A sua relação ela não pode ser baseada no sexo. Já falamos isso aqui em outra live, né? São as pessoas que brigam e resolvem na cama. Não, você não está resolvendo nada. Não, Jack, mas na cama a gente é 100. Mas no relacionamento dia a dia a gente é 2. Não, peraí. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Então, queridos, estejamos atentos, né? Joana, que ela nos chama a atenção para diversas questões. Os três níveis de amor, o físico, o moral, não, o físico, acho que é o moral e o espiritual, né? O segundo, mental. Físico, mental, espiritual. Ela vai falar sobre as decorrências emocionais das doenças geradas pelo amor mal vivenciado. Ela vai nos falar sobre se você está comprando uma garrafa azul, não reclame se ela não se transformar em abóbora. E eu acho que de tudo isso é o mais importante. É o mais importante. Então, estejamos atentos, né? Essas questões, gente, não se resolve com o tempo, se resolve no início do relacionamento. É claro que não dá para você sair a primeira vez e falar assim, olha, minhas regras são essas. Não, não é assim. Mas com um rápido movimento de convivência, você consegue conhecer o outro. E a partir daí você fala assim, olha, isso eu não acho muito legal. Olha, e tanto, serve tanto para homem quanto para mulher, né? Aqui eu dei o exemplo do homem somente, mas com mulheres igualmente, né? Olha, não acho isso muito legal, esse tipo de atitude. No caso dos homens, machismo, no caso das mulheres, sei lá, tantas questões também envolvidas, mas são menores, sem dúvida alguma, porque elas não trazem essa carga hereditária infeliz do machismo, né? Da paternalidade presente em toda a história da humanidade, em que o homem era o senhor da casa e o dono da verdade. Então, vamos estar atentos, queridos. Faltando 3 minutos para a nossa live. Ah, então, quando terminar, 5 minutos para baixar o vídeo para o IGTV e voltamos. Então, hoje vamos voltar, creio que 9h15, 9h15, 21h15, voltamos com a segunda parte da live aberta para os comentários, para que nós possamos então enriquecer isso. Porque é só eu falando, né? Então não tem enriquecimento nenhum. Mas então na segunda parte da live que todos nós juntos então possamos conversar um pouco mais a respeito, ok? Aos que não forem ficar, gratidão imensa pela sua presença. Esse final de semana não tem live do Jack, amanhã eu vou para uma rave, eu vou para uma rave, depois vou para uma festa funk, depois eu não sei. Não, brincadeira. O Jack amanhã vai ficar provavelmente dormindo, sei lá o que que eu vou fazer, enfim. Apesar que amanhã eu também trabalho até quase 6 horas da tarde, então eu aguardo todos, aqueles que quiserem, na segunda-feira, então, na nossa live sobre Anjos da Guarda. De novo, lembrando que semana que vem o culto do Evangelho será na quarta-feira, porque terça temos palestra na Bahia, quinta-feira temos palestra nos Estados Unidos e sexta-feira que vem voltamos então com a nossa palestra, com o nosso estudo normal de João. Vamos então, queridos, à nossa prece. Senhor Jesus, gratidão imensa, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo, nos fortalecendo, nos esclarecendo, Senhor, para vivenciarmos as nossas relações afetivas de uma forma saudável, para atrairmos para nós, Senhor, relações afetivas de uma forma mais saudável. Agradecemos imensamente por todo esse conhecimento que recebemos e te rogamos, Senhor, ajuda-nos para que estejamos mais conscientes
das nossas carências afetivas, das nossas carências sexuais, que não confundamos isso com o amor verdadeiro, para que assim possamos termos a responsabilidade afetiva conosco mesmo e com o nosso próximo. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a nos amarmos mais, a não buscarmos no outro uma muleta, uma bengala para apoio à nossa fragilidade interna. Ajuda-nos a nos amar, Senhor, para que assim possamos atrair sempre para nós uma alma gêmea, uma alma irmã, uma alma afim. Dessa forma, profundamente agradecidos, Senhor, nós damos então por encerrado a primeira parte do nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti e mais uma vez agradecendo esses irmãos da espiritualidade que vêm acompanhar esses estudos de nossa irmã, vêm coordenar esses estudos de nossa irmã Joana de Ângeles. Que assim seja, que assim seja. Queridos, gratidão.